Buenas tardes. Nosso grupo irá falar da termorregulação em el ser humano. Nosso grupo está composto de Adsinara, Crislaine Cristina, Carolina Araújo, Vinícius Moreira, Marinalva Salles e eu, Luciana Real. Vou empezar falando do controle da temperatura corporal. Necessitamos falar primeiro do que é a temperatura. A temperatura é uma medição do calor associado ao metabolismo do corpo humano. Suele manter-se constante a uns 37 graus centígrados, graças a um mecanismo que nós chamamos de mecanismo de termorregulação, que equilibram as perdas e ganâncias de calor. O que é temperatura corporal? É o nível de calor produzido e mantenido por los processos metabólicos. A produção e perda de calor são reguladas e controladas em el hipotálamo e em tronco do encéfalo. Então, nós necessitamos saber qual é a função do hipotálamo. A constante da temperatura se mantém-se graças a um sistema automático chamado termostato, que se encontra em el hipotálamo, que controla a temperatura e dispara os mecanismos apropriados de regulação. O hipotálamo tem um doble sistema de regulação de temperatura. A porção anterior do hipotálamo conserva e mantém a temperatura corporal. O mantenimento da temperatura e as reações necessárias para conservá-lo se realiza através de impulsos, que chegam à periferia por meio de quê? De los receptores térmicos. Quando os receptores se excitam, eles recebem o sinal, se excitam por sinais de frio, procedentes da pele, por exemplo, e da medula espinal. Este centro, que ocorre? Ele se ativa iniciando certos mecanismos para conservar o calor do corpo. A norma para os centros é uma temperatura de mais ou menos de 37,8 mais 0,4 graus centígrados. Se a temperatura diminuir ou volver a aumentar, chamamos lá termogênese. E se a temperatura aumenta, se ativa a termólise. Então, vamos falar do que é termólise e termogênese. Termogênese é o mecanismo generador de calor e se logra através de quê? Da contração muscular, que é o mais importante na termogênese. O que acontece? A ativação do metabolismo energético e a vasoconstrição cutânea. Já na termólise, o mecanismo de eliminação de calor se realiza através de quê? De vasodilatação cutânea, que nós temos aqui, que os colegas vão falar posteriormente, radiação, condução e convecção. Temos também lá sudoração e a ventilação pulmonar. A medição da temperatura se pode medir-se mediante aqui, a termômetros axilar, retal ou oral. Nós temos as temperaturas ideais para o corpo humano, que são, na axilar, elas oscilam de 36,8 graus centígrados. E lá oral oscilam de 37,2 graus centígrados.
Nós temos variações dessas temperaturas que são ideais para o corpo. E essas variações podem ocorrer de acordo com diferentes fatores que nós podemos citar: idade, sexo, exercício, estresse, tipos de roupas que nós utilizamos e o consumo de certos alimentos e líquidos. Olá, meu nome é Crislane e eu vou falar sobre o mecanismo de ganância de calor. O mecanismo de ganância de calor vai se dividir em dois, que são os internos e os externos. Os externos, temos um exemplo da radiação direta do Sol, que é quando o corpo vai absorver uma grande quantidade de raios infrarrojos, né, que nesse total vai ser de 92% em el ser humano. E dentro dos fatores internos, há a vasoconstricção, donde o hipotálamo posterior existe o centro vasomotor. Este centro é encarregado de enviar sinais que vão causar uma diminuição do diâmetro dos vasos sanguíneos. E esta é a razão por la qual nós nos quedamos com a palidez, né? A palidez é um sinal sintomático caracterizado por la falta de la circulação sanguínea em uma determinada área do corpo. Outro fator interno é a piloerecção. A estimulação do sistema nervioso simpático vai provocar uma contração do músculo erector de pelo, que este músculo está ubicado em la base dos folículos pilosos, que vai causar que os pelos se levantem e também se formem umas pequenas protuberâncias em la piel. Termogênese química. Em hipotálamo, vai aumentar a produção de hormônios tireotrofina, que são hormônios estimulantes da tireoide. Esta estimula a produção em la hipófise, no qual vai incrementar, né, a secreção de hormônios em la glândula tireoide. E finalmente vai estimular a produção de calor em todas as células do organismo. Outro mecanismo presente em nosso organismo é a estimulação do sistema nervioso simpático, onde vai incrementar a produção da hormona adrenalina e noradrenalina, que são hormonas neurotransmissoras produzidas por glândulas suprarrenais, né? E ocasionando assim o aumento do metabolismo celular, né? E por onde vai produzir o calor. Espasmos musculares ou pterígia. O músculo esquelético escapa do controle voluntário e se queda submetido ao hipotálamo. O frio produz contrações involuntárias que aumentam o tono muscular e, se for mais intensa, vai produzir um temblor perceptível que consome energia e se transforma em calor. Bien, yo soy Carolina y yo voy a hablar ahora sobre la pérdida de calor. La pérdida de calor depende da velocidade que o calor te transmita à la piel do centro ao meio ambiente. O aumento do metabolismo ou o aumento da temperatura do meio ambiente pode ser que a temperatura corporal suba. Em este caso, haverá que dissipar o excesso de calor. E esse excesso de calor se dissipa por meio de la radiação, condução, convecção e evaporação. La radiação é aproximadamente 60% do calor corporal e se perde por radiação la condução, aproximadamente de 3% do calor que pierde é por transmissão direta e el 15% se perde por contato do ar à superfície da pele.
La convección se deve por movimento de aire e es que se encontra cerca da superfície cutânea que se calienta por condução. E a condução é o desaparecer do ar e acalentado que vem de uma nova capa de ar e se transmite o calor. E a evaporação é nada mais que quando a água se evapora e se perde cerca de 22% do calor e é uma perda insensível de água e se perdem 12 a 16 quilocalorias por hora. E que se passa se isso não funciona? Se isso não funciona, os mecanismos fisiológicos que se disparam em resposta ao aumento da temperatura vão atuar em sentido de facilitar o processo e são basicamente os seguintes: a vasodilatação e a sudoração. A vasodilatação é 1. Assegura a nutrição dos tecidos cutâneos, hipodermis e dermis e algumas glândulas sudoríparas e participa principalmente do controle da temperatura corporal. A sudoração está controlada pelo hipotálamo por la cara anterior como consequência do aumento da temperatura. Existe a produção de sudor e esses impulsos são transmitidos por vias neurovegetativas, assim a medula e de aí sigue para as vias simpáticas da pele hasta todo o corpo. Buenas tardes, eu me chamo Maribalda. Vou falar agora mecanismo de transferência de calor em el organismo. Uma vez produzido o calor, esse é repartido e transferido a los distintos órgãos e sistemas. Órgãos podemos citar, dar como exemplo, o coração, os pulmões, os riñones e os sistemas podemos dar como exemplo os sistema urinário, digestivo, respiratório. Os mecanismos de intercâmbio são condução, conversão, transferência de calor por contracorrente. Condução é o fluxo de calor por gradiente, é fundamental físico e é de la transferência de energia calorífica entre as moléculas. Este processo de transferência de calor se produz devido à interação entre as moléculas que conformam nosso corpo. Aquelas moléculas que estão em maior temperaturas vibram com maior rapidez, chocando com aquelas menos energéticas, transferindo parte de sua energia. Convecção é a transferência de calor a las distintas partes do corpo através da circulação sanguínea. Este mecanismo é o mais importante. Este mecanismo minimiza a diferença de temperatura entre as distintas partes do organismo. Como habla em slide, é a mais importante. É a transferência de calor a las distintas partes do corpo através da corrente sanguínea. Mecanismo é o que minimiza a diferença de temperatura entre as distintas partes do organismo. Intercâmbio de calor por contracorrente. É hecho de que as artérias que vão e as venas que regressam se situem em paralelos. Permite que os gradientes de temperaturas sejam maiores, para que a sangue regresse ao núcleo central com uma temperatura solo ligeiramente diferente da que tinha ao entrar às extremidades. Bases fisiológicas da regulação da temperatura corporal. Quando as artérias
e as venas estão muito cerca, permite que ocorra o intercâmbio de calor por contracorrente. O calor perdido por la sangre arterial entra em la sangre venoso. La temperatura de la sangre venoso então aumenta mientras la sangre va hacia el corpo. Olá, sou Vinícius. Vou falar sobre temperatura corporal normal. O corpo humano se mide por superficial, la central e la intracraniana. A temperatura cutânea na região axilar é de aproximadamente 37 graus Celsius e é menor em las extremidades, como la mano, los pies. La central, temperatura ideal em la aorta e lo recto é de 37,5 graus Celsius. Se modifica por ingerir líquidos calientes ou frios, mascar chiclete, fumar ou respirar por la boca. La intracraniana, los termorreceptores centrais se ubicam em el hipotálamo. Se quantifica com mais precisão em la membrana timpânica. Se percebe lá mais la temperatura intracraniana que la central. La temperatura. Las variações de temperaturas fisiológicas do corpo são a temperatura central normal, que flutua de 0,5 a 0,7 graus Celsius, alcança seu máximo em la noite e seu mínimo ao iniciar o dia. Mulheres em la menstruação há uma variação de temperatura com uma elevação em um momento da ovulação. É menor, menos precisa em ninhos pequenos, aumentando 0,5 graus Celsius em relação a los adultos. Em los ancianos, a temperatura normal é mais baixa, sendo intolerantes a los extremos térmicos ambientais. Se eleva lá durante a atividade física hasta 40 graus Celsius, com reajuste do termostato hipotalâmico hacia arriba. Aumenta discretamente durante uma excitação emocional. Buenas tardes, me llamo Alcinara y voy a hablar de la termorregulación defectuosa. En la hipertermia es la elevación de la temperatura corporal normal. Se presenta por distintas razones. Fiebre, quando o ponto de referência hipotálamico se restabelece a um nível maior, ativando os mecanismos de produção e conservando o calor, hasta que se igual ao ponto de referência. O ponto se eleva por substâncias que generam fiebre, a las que se llama pirógenas. Os pirógenos exógenos em la endotoxinas vienen sendo polissacáridos de las membranas celulares de bactérias e los pirógenos endógenos, citocinas, interleucinas, interferones, factores de necrose tumoral, todos atos liberados por monocitos e macrófagos fagocitários. Termina quando o ponto de referência vuelve a lo normal. La hiperpirexia, temperatura superior a 41 graus, taquicardia, taquipneia, debilidade, cefaleia, convulsão, dano cerebral, perda de consciência, arriba de
43 grados não é compatível com a vida humana. Hipertermia maligna, condição desencadeada a partir de anestesia depois de uma cirurgia em indivíduos com defeitos em el receptor rianodina. Libera cálcio, produzindo uma construção sostenida, induzindo a produção de calor, a hipertermia. Hipertermia induzida por exercício. São esforços intensos, é especial se a temperatura ambiental e a umidade são altas. Tem também agotamento por calor, que são sudoração excessiva, que se genera insuficiência circulatória. Temos choque de calor, que a temperatura ambiental são altas, alterando o equilíbrio térmico normal, conduzindo a uma elevação da temperatura corporal. La hipotermia, os mecanismos termorreguladores falham quando a temperatura corporal descende a 32 graus, muerte por abaixo de 23 graus. Em ancianos, o mecanismo termorregulador é deficiente, se induz artificialmente, provocando a diminuição de oxígenos em los tecidos, 15 a 20 minutos para cirurgias, coração e vasos. Piloquilotermia, a regulação se altera por lesão hipotálamica e do talho encefálico, interrompendo a condução das fibras hipotálmicas descendentes da medula, volviendo-se cambiante, se eleva e se cai com frequência.